Pai querido, que nós estamos tendo na Tua presença, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelos louvores entoados aqui nesta noite, pelos testemunhos aqui, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor ainda continua operando grandiosamente na vida do seu povo, Pai. Ó Deus, é neste momento também que nós oramos para que o Senhor use com poder e graça a vida do teu servo irmão Cristiano, Senhor, para nos transmitir a sua palavra santa e gloriosa, Pai. Nós cremos que o Senhor fala com aqueles que estão aqui, Senhor. O Senhor não é aquele que manda recado, mas aquele que fala face a face com o seu povo, meu Deus. Por isso, nós oramos nesta noite para que o Senhor fale conosco, use a vida do teu servo, abençoe a vida do teu servo, toda a sua casa, toda a sua família. Livra ele também, Senhor, de toda a enfermidade no seu corpo, Pai. E fale conosco nesta noite, Deus, é que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Prometo, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, versículo também 4. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a seguir, nos diz assim a palavra do Senhor: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis ao que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anuncieis o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e vos daríeis. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Amém, meus irmãos? Podemos assentar. Glória a Deus. Louvamos a Deus, irmãos, pela vida do nosso irmão Daniel, com esse testemunho. Chega a me emocionar na presença do Senhor, por saber o quão difícil o nosso irmão estava passando esses dias, visto que eu já sofri também deste problema, em poucos dias, e era uma agonia. Falando assim, irmãos, parece uma coisa simples, depois de contar o testemunho, que a pedra saiu, mas essas dores são terríveis, e tira a paz, tira o sossego, tira a tranquilidade, coloca às vezes em nossos pensamentos,
algumas dúvidas sobre o dia de amanhã, e é uma prova da nossa fé, realmente, e louvado seja o nome do Senhor, que não precisou nosso irmão passar pela mesa da cirurgia, mas o Senhor mesmo operou, o Senhor mesmo transformou e fez aquilo que estava parecendo impossível, possível. Esse é o nosso Deus, irmãos, especialista naquilo que está complicado, naquilo que está difícil. Esse é o nosso Senhor, o nosso Deus que simplifica aquilo que é difícil para nós. Nosso Deus é fiel, irmãos, nós temos que continuar crendo e esperando nele. Voltando para o texto, irmãos, um texto que nós temos alguns minutos para nós aqui estarmos observando, um texto ao qual Paulo está aqui admoestando, ensinando, exortando os nossos irmãos da Galácia, os nossos irmãos gálatas, ao qual Paulo já tinha os ganhos, já tinha os orientado, já tinha pregado as boas novas de salvação, e essa igreja caminhou pelos caminhos do Evangelho, trilhou este caminho, porém, eles estavam com uma palavra que ele começa no capítulo 3, no primeiro versículo, ele descreve como está o estilo de crente, o estilo de igreja dos nossos irmãos naquele tempo. E ele diz no capítulo 3, o primeiro versículo: ó insensatos Gálatas. Paulo está aqui descrevendo uns irmãos que já tinham conhecido, que já tinham crido em Cristo, porém estava voltando aos rudimentos antigos, porém estava perdendo a sua sensibilidade em relação ao Evangelho, e a sua crença novamente não estava sendo depositada somente num Deus verdadeiro, mas eles estavam resgatando o passado da velha natureza, resgatando e deixando-se aflorar em suas vidas algumas coisas que entristeciam o coração de Paulo e também, com toda certeza, entristecia o Espírito Santo e o coração de Deus. E aí Paulo, mediante a esta carta, está agora a ensinar, a exortar sobre esses velhos rudimentos que os irmãos estavam regredindo, estavam voltando, persuadidos também por alguns falsos, que estavam querendo novamente entrar com as obras da lei, para que fossem agora justificados, e esquecidos agora, ou esquecendo da justificação pela graça, a justificação pela fé em Cristo Jesus. É necessário agora, Paulo está tratando com esses irmãos. Assim, meus irmãos, somos nós nos dias de hoje. Nós também não estamos isentos da necessidade de sermos ensinados, de sermos admoestados e corrigidos pelo Espírito Santo. E que bom, irmãos, quando Deus fala conosco, que bom quando o Espírito Santo nos corrige, nos admoesta, e sem nós precisarmos atribuir a ninguém, nós sabemos que Deus está falando conosco. Que bom, irmãos, quando Deus fala conosco, nos admoesta. Isso é um significado muito especial para a vida de quem acredita no Senhor. É um significado que Deus nos ama, porque a palavra do Senhor diz que Ele corrige, Ele admoesta a justamente aqueles a qual Ele ama. Meus irmãos, os irmãos sentem o amor de Deus em suas vidas? Sentir o amor de Deus, irmãos, nem necessariamente é quando tudo vai bem. Quando, irmãos, está dando tudo certo, é logicamente que nós estamos vendo a mão de Deus sobre a nossa vida, nos prosperando, nos guardando, nos dando saúde, e isso é bom. Mas também, irmãos, quando o Senhor está a nos redarguir, quando o Senhor está a nos orientar, a nos admoestar, a nos corrigir, isso é motivo para nos alegrarmos. Isso é motivo para nós olharmos e dizermos: o Senhor se importa comigo. O Senhor se incomoda comigo, por isso que Ele não quer me ver desviando dos seus caminhos. Por isso que Ele não quer me ver afastado dos seus caminhos. E assim essa carta é uma carta especial para a vida daqueles filhos de Deus, servos do Senhor, ali os nossos irmãos gálatas, e da mesma forma é para a nossa vida.
Paulo começa desde o primeiro capítulo e ele encerra essa carta justamente admoestando, ensinando aos filhos de Deus. Porém, esses versículos, irmãos, me chamam muito a atenção o jeito que ele conduz. O amor de Deus, irmãos, ele nos constrange a enxergar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Porém, Deus não deixa de ser amoroso. Deus não deixa de ser amor. Tem pessoas que às vezes querem dizer, Deus é amor, como se Deus fosse obrigado a concordar com as minhas falhas, com os meus erros. Não, irmãos. Deus, ele é amor, e mesmo ele me corrigindo, ele me está constrangendo a enxergar o seu grande amor. Porque quando Deus trata comigo, quando Deus trata com a sua vida, com o seu coração, é prova de amor para os seus. E esses versículos especiais que nós começamos no versículo 4, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E o versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Paulo está aqui novamente orientando, relatando e fazendo com o qual os irmãos aqui meditem que Deus Pai Todo-Poderoso enviou Jesus Cristo, o seu Filho amado, e ele aqui vai frisar bem, e ele diz, nascido de mulher. Ou seja, como homem, sendo Deus, mas também sendo homem, nasceu da barriga de Maria, foi carregado no ventre dela os seus meses de gestação, como toda e qualquer criança, nasceu e veio sob a lei, nasceu em cima de um regimento que operava e que regia os judeus, a lei. Jesus Cristo veio sobre esse regimento. Porém, o versículo 3, o versículo 5, ele lembra agora aos irmãos que estão querendo retroceder, voltar aos rudimentos antigos, voltar a justificativas pela lei, voltar a querer observar as coisas da lei, achando que isso é necessário e os colocariam em uma posição melhor. O versículo 5, ele vem claramente dizendo, Jesus Cristo, ele veio sim, nascido sob a lei, mas para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, para remir, para trazer salvação, libertação daquele regime também da lei. Para, a fim disso, sermos recebidos ou recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, ou seja, o Espírito Santo, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Meus irmãos, sermos chamados de filhos de Deus é algo especial, é algo prazeroso, é algo que nos enche de emoção, irmãos, sermos chamados filhos de Deus. Amém? Os irmãos assim sentem. É louvável, irmãos, é adorável o nome do Senhor, quando eu sou chamado filho de Deus. Logo eu, uma pessoa que não merecia e continuo sem merecer. Logo você, que às vezes como eu, nasceu em uma família toda problemática, e hoje, irmãos, às vezes não gozar de um amor afetivo de parentes, mas poder, às vezes, com todo o coração alegre, testemunhar e dizer, oi, eu sou filho de Deus, eu sou filho do meu Senhor. Por quê? Porque Ele enviou o que Ele tinha de mais especial, o seu Filho amado, e Ele morreu no meu lugar, porque a cruz era para mim. Eu era merecedor e continuo merecedor, mas Jesus Cristo, Ele assumiu o meu lugar. Meu irmão, eu e você não somos qualquer um por aí. Nós não somos um Judas que perdeu a bota, como diz o ditado popular aí fora do mundo. Não, irmãos, nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, se nós temos que ficarmos felizes
e satisfeitos realmente nisso, em poder dizer: eu posso não ser reconhecido por fulano, por ciclano, pela sociedade, mas eu sou reconhecido por Deus que me adotou, que me fez filho, e me chama dessa maneira, e deixa explícito e claramente dito para todos que eu sou filho dele. E o texto ainda diz que, portanto, se eu sou filho, ainda sou herdeiro com Cristo. A herança, meus irmãos, do céu, a plenitude do céu, os céus, irmãos, é a herança do Filho, é a herança de Cristo, é a herança de Jesus. Mas a palavra nos diz e nos mostra e nos coloca na condição também de filhos adotados, enxertados na videira, enxertados através de Cristo, em Cristo, enxertados no Senhor, reconciliados com Deus. E agora, meus irmãos, a palavra de Deus ainda me diz que, além de tudo isso, depois, meus irmãos, no porvir e na eternidade, se eu ou se você, hoje já foi falado de diferenças, de como nos assemelhamos em certa posição ao ímpio, mas também da diferença que nós temos dele. Se hoje, irmãos, formos nós, se for eu ou se for você, que partirmos, seja à noite, seja amanhã, não importa qual dia, se o Senhor vir e nos tirar desta terra, seja no coletivo arrebatamento, ou seja através da morte física, meus irmãos, nós entraremos na glória do nosso Senhor. Nós estaremos no paraíso com Cristo, e nós temos uma eternidade e uma herança a ser recebida, mesmo sem ter nada, irmãos. Mesmo sem nós termos nada daqui, nós temos uma herança que não é nossa, que é do Filho Jesus Cristo, mas Ele, pela sua morte de cruz, assumindo o meu lugar, me agora enxertando, me reconciliando com Deus, Ele ainda, a palavra do Senhor me garante, além de ser filho, me dá direito de herança, de herdar junto com Cristo. Somos co-herdeiros do céu, co-herdeiros com Cristo. Irmãos, talvez você não tenha casa para deixar para o seu filho, talvez você não tenha dinheiro no banco para deixar, talvez você não tenha bens, terrenos, físicos, palpáveis, tangíveis aqui nesta terra para deixar para o seu filho, mas você tem um Deus que te adotou, adotou também os seus filhos, e Ele promete uma herança lá na glória para você e para mim, e para todo aquele que aceitou a Ele como Senhor e Salvador. Eis, irmãos, a nossa herança não está aqui, a nossa herança está no porvir, uma vida eterna ao lado do Senhor, e todo gozo da plenitude do Senhor. Temos essa herança, não por merecermos, mas por direito, irmãos, de sermos adotados, sermos chamados de filhos, sermos considerados assim, e por causa de Jesus Cristo. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está com alguma demanda, você está pedindo: Senhor, restaura isso, restaura aquilo. Meu Senhor, abre a porta A, abre a porta B. Senhor, traga para mim um esposo, uma esposa que me ajude. Senhor, prepare um emprego melhor, prepare aquilo que eu possa conquistar nesta terra. Meu irmão, eu quero te dizer, talvez as portas não se abriram aqui na terra ainda, mas eu quero te dizer, Deus já abriu as janelas e a porta da salvação para a sua vida, a partir do momento que você aceitou a Jesus. O maior de todos os bens já está concedido e conquistado pelo sacrifício de Jesus. E você, quando aceitou a Cristo, você agora não é mais só criatura, mas você é considerado filho, filha de Deus, herdeiro daquilo que o Senhor tem para o porvir, a vida eterna a nós, através de Cristo. Então, meu irmão, essa é a grande diferença daquele que serve a Deus. Essa é a grande diferença do justo e do ímpio. O ímpio, quando fecha os seus olhos aqui, parte sem Cristo, o que lhe aguarda é uma expectação terrível. O que lhe aguarda é o Hades, é o inferno e tudo aquilo que ali está reservado para Satanás e seus anjos. Mas para você e para mim, irmãos, que somos filhos de Deus, o que nos aguarda é a eternidade ao lado do Criador. Aí, irmãos, não é somente sentir a presença. Eu estava num culto tão glorioso, irmão Rodrigo, eu senti tanta presença. Não, irmãos, na eternidade não é sentir presença, é viver a eternidade na presença.
presença, é estar na presença, é estar com Ele por toda a eternidade. Louvemos ao nome do Senhor, porque eu tenho esperança, porque você tem esperança. Louvemos a Deus, porque nós temos aquele que prometeu e aquele que cumpre as promessas conosco. Louvemos ao nosso Senhor. O nosso Jesus foi preparar-nos lugar, e Ele deixou a promessa: eu voltarei outra vez, e vos levarei para que onde eu esteja, vocês também estejam. Essa promessa, irmãos, não foi somente para os 12 apóstolos, mas essa promessa é para todo aquele que nele crê. Essa promessa é para você, filho de Deus. Essa promessa é para você, herdeiro das coisas do Senhor. Isso, irmãos, é algo de nós nos alegrarmos, é algo de nós, sim, estarmos felizes. Então, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, versículo 8: mas quando não conhecias a Deus, servíeis ao que por natureza não são deuses. Paulo está aqui voltando a lembrar-nos das suas religiosidades, dos seus rudimentos, do servir ao pecado, quando não conhecieis a Deus. Assim, meus irmãos, éramos nós, quando nós verdadeiramente ainda não conhecíamos o nosso Deus. Servíamos, por natureza, aqueles que não são deuses, aqueles que até têm nomes por determinadas, igrejas por aí afora de Deus, mas não é o verdadeiro Deus. Quantas das vezes muitos de nós servíamos a eles, mas agora não mais, irmãos. Agora não mais, porque nós conhecemos a Deus e somos conhecidos dele. Agora não mais, irmãos, a nossa esperança não está no santo fulano, no santo ciclano, no santo beltrano. A nossa esperança está em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. A nossa esperança está no Espírito Santo, que nos move. Já foi aqui mencionado pelo nosso irmão Rodrigo, que intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe, meus irmãos, quando você não tem nem palavras para falar com Deus, nem sai a oração, você até enjoelha, você quer falar com Deus, mas não sai nem palavra, de tanta luta, de tanta prova, ou de algo que está machucando você. Mas ao mesmo tempo você chora nos pés de Jesus, e você levanta ali com esperança, você levanta ali parecendo que alguém chegou, uma multidão, e lhe abraçou, e te pegou, e te diz: olha, fique em paz. É o Espírito Santo, irmãos, intercedendo por nós. É o Espírito Santo falando com o Senhor, meu Deus. Olha, Ele não está tendo força nem de falar, Pai, mas Ele é seu filho, Ele é seu herdeiro. Vamos entrar em favor do teu servo, vamos ajudá-lo. E aí, meus irmãos, o nosso coração enche de gozo, de alegria. Talvez o problema nem acabe, talvez a solução nem chegue tão rápido, mas nós sentimos consolados pelo Espírito Santo de Deus. Isso, irmãos, é para crente, isso é para justo, isso não é para quem não vive, para aquele que vive sem Jesus, não. Como disse o irmão Denilson, não errou na sua palavra. Se quiser viver sem Jesus, vive, irmão Denilson. Vai, anda. Quantos nós conhecemos? O ímpio está por aí afora, andando sem Jesus, até fala de Jesus, até fala que crê em Jesus, até fala que tem Jesus, mas não serve ao Jesus que fala. Não tem a Jesus, não conhece a Jesus, e até vai tocando a vida, mas no dia de partir, irmãos, não entrará na glória do nosso Jesus. Mas eu e você não, irmãos. A nossa esperança está no porvir, a nossa expectativa, irmãos, e não é esperança fantasiosa, é esperança concretizada pela palavra de Deus, garantida. O Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vem buscar os seus, e não importa se morrermos aqui, nós abriremos os nossos olhos no paraíso do nosso Senhor, porque nós temos esperança de vida eterna,
Nós sabemos quem nós servimos. Nós sabemos que servimos a um Deus vivo, um Deus fiel. Então, não podemos de forma alguma voltarmos aos rudimentos antigos. Versículo 9, Paulo vai dizer: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, ou seja, vocês agora conhecem a Deus, são conhecidos de Deus. Isso aqui é muito especial, irmãos, quando Paulo fala isso aqui. Ele poderia só falar conhecendo a Deus, ou seja, você agora como crente, como cristão verdadeiramente, você agora pode dizer que conhece a Deus. Mas ele fala assim: e conhecido de Deus. Meu irmão, eu e você somos conhecidos de Deus. Falando assim, parece que Deus não conhece todo mundo. Conhece. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Na sua onisciência Ele conhece todos, está ouvindo todos, sabe quem é cada um que está na face da terra. Porém, irmãos, esse ser conhecido de Deus é aquele que rompeu o véu por causa de Cristo e agora tem acesso ao céu através das orações, e Deus se abaixa para ver quem está falando. Deus olha lá do céu para nós e nós somos conhecidos dele. A nossa voz chega em forma de oração ao coração de Deus e nós podemos dizer que conhecemos a Ele, conhecemos a Jesus, conhecemos ao Espírito Santo, mas nós, irmão Denilson, podemos dizer também: eu sou conhecido dEle, porque eu entro na presença dEle. O ímpio não conhece, porque não entra, irmão Rodrigo, na presença dEle. Não chega na presença dele, porque ainda não passou pelo caminho que é Jesus, não entrou pelo caminho, pela vida, pela verdade, pela palavra. Mas eu e você, irmãos, somos conhecidos de Deus. Isso é maravilhoso, isso é especial para nós observarmos. Sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e podres, aos quais de novo quereis servir? Ou seja, vocês já saíram disso, vocês já saíram e abandonaram esses rudimentos. Como agora, sendo conhecido de Deus e conhecendo a Ele, você quer voltar para trás, quer viver aquela vida novamente? Se você agora já conhece o caminho, por que sair dele? Por que voltar novamente? E ele fala algumas coisas, né, que talvez está aqui acontecendo. Guardais dias e meses, e tempos, e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, os crentes, irmãos, estavam voltando aos costumes pagãos, aos costumes da lei, aos costumes antigos. Eles não estavam tendo como suficiente somente a Cristo, somente a Jesus. Quantos crentes, irmãos, nos dias de hoje, também ainda estão voltando atrás, voltando nas simpatias? O que tem de crente que ainda faz simpatia, irmão, e que acredita em simpatia, né? Algum fala, porque se você fazer isso, e cortar alguma coisa em cruz, e faz você ver, vai acabar, e lá vai lá o crente fazer para ver se vai dar certo. Não, irmãos, nós não acreditamos mais em simpatia, nós acreditamos no Deus que cura, no Deus que liberta, no Deus que transforma, e no Deus que nós temos acesso no nome de Cristo. É nesse Deus que nós cremos. Nós não acreditamos mais em costumes. Ah, mas é a minha avó que está falando, irmão. Não importa quem é, se seja uma pessoa boa, honesta aos seus olhos, importa que você conheceu aquele que está sobre todas as coisas. Tem crente que ainda gosta de uma simpatia, né? Horóscopo, misericórdia, irmão. E aí, crente? Você está visitando lá o seu horóscopo, ou ligando o rádio na hora que vai falar o livro, escorpião, ou sei lá o que é, preocupado com o que vai sair para essa semana para você? Meu irmão, creia em Deus, creia em Cristo, é Ele na sua e na minha vida, não é aquilo que está dizendo lá no horóscopo, não. Misericórdia, meus irmãos, voltemos e cremos no Senhor. Tem irmãos ou irmãs, né? Vamos falar, tem irmãs que às vezes até hoje vai lá ter o seu filho, está grávida, vai ter um filho, vai ficar 40 dias sem lavar o cabelo, porque diz que não pode lavar o cabelo, fica doido, irmão. Vai ficar com o cabelo fedorento, né? Incomodando quem está perto. Isso não, irmãos. Existe Cristo que nos libertou do nosso velho homem.
Existe Jesus que está acima de todas as coisas. Existe nosso Senhor, que nos libertemos se porventura existir algo dessa forma. Cuidado, né? Cuidado com as garrafadas por aí. Vou beber uma garrafada que passou lá no benzedor fulano de tal, que diz que o trem é bom. Cuidado, irmão, está bebendo veneno aí, hein? Bebendo veneno porque Jesus está vendo você crendo mais na garrafada do que no poder dele. Isso já foi, irmãos. Não é para nós mais. Amém, meus irmãos? Amém. Termino aqui. Nosso horário já extrapolou. Que o Espírito Santo complete no seu coração aquilo que eu não consegui expressar. Que possamos estar sempre firmes, irmãos, não olhando para trás. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós já temos tudo, não precisamos correr atrás de nada, porque já temos tudo. Jesus é em nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, agradecidos a